Em pronunciamento ao vivo pelas redes sociais, o ex-deputado Coronel Tadeu alertou sobre as atitudes do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, que vem promovendo uma brutal perseguição a opositores. O ex-deputado disse: Maduro praticamente mandou cercar a Venezuela. Se ele perder, ele prometeu guerra civil. Coronel Tadeu apontou: não escutei um pio sequer do presidente Lula quando Maduro disse essa frase, que vai ter guerra civil na Venezuela. Eu quero muito saber qual será o posicionamento do presidente Lula, se ele vai continuar apoiando esse tipo de democracia ou se ele vai mudar seu posicionamento. O ex-deputado questionou: eu fico me perguntando, e se Bolsonaro fosse o presidente, o que vocês acham que aconteceria? Quais seriam as ações do Bolsonaro se estivesse à frente da presidência do Brasil com essa situação específica da Venezuela? Ele explicou: esse é um exemplo muito claro do que o presidente Lula apoia. Ele passa a mão na cabeça de ditador, sim. Aliás, o ditador é amigo dele. Coronel Tadeu também comentou a desistência do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, da campanha eleitoral para a reeleição, mostrando que o movimento não surpreendeu ninguém. Ele disse: a gente sabia que isso ia acontecer e que em algum momento seria anunciado. O ex-deputado apontou que, embora na carta de renúncia haja uma indicação da vice-presidente Kamala Harris, é possível e até provável que seu partido prefira indicar outro candidato. O ex-deputado explicou que os democratas terão que escolher seu candidato em um prazo exíguo e disse: enquanto isso, o presidente Trump vai surfando nessa confusão do Partido Democrata. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos, tribunais de exceção e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos três poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país não quer mostrar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Não consegui fazer a live de ontem e o máximo que eu iria falar de ontem era sobre a grande expectativa do presidente Biden de desistir da campanha eleitoral dos Estados Unidos, e isso acabou acontecendo hoje. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Antes eu quero dizer que o evento do presidente Bolsonaro em Niterói, apoiando a candidatura do deputado federal Carlos Jordi, gente, um sucesso. Se vocês observarem as imagens
Era incrível você ver aquela praia lotada, aquela rua da praia lotada. Eu não sei exatamente qual é o ponto de Niterói que foi feito isso, mas olha, parabéns o povo carioca, principalmente o povo de Niterói, niteróizenses, provavelmente seja isso, né? Niteróizenses, né? Os niteróizenses, provavelmente eles né, estão ali com apetite para eleger o Carlos Jordi, prefeito de Niterói. Prefeito de Niterói, vai ser muito bacana isso, tá? Carlos Jordi, um parceiro lá na Câmara dos Deputados, um cara super bacana. Tô torcendo aí pela vitória dele. E acabou Niterói, o presidente Bolsonaro já retornou a Brasília. A gente não tem agenda dele ainda dessa semana, mas com certeza é capaz de vir amanhã cedo aí alguma coisa, alguma notícia sobre o que vai fazer o Bolsonaro nessa semana dessa última semana de julho, praticamente, né? Essa semana de 22, 23, 24, 25 e 26. Na outra semana a gente já vai ter agosto. E aí, com certeza, eu divulgo para todos vocês. Uma coisa, gente, Nicolás Maduro mandou cercar a Venezuela. Ninguém sai da Venezuela. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas há uma tensão muito grande na Venezuela, porque o povo foi nas ruas. Há uma pesquisa que 65% da população venezuelana apoia o candidato de oposição ao Nicolás Maduro, que é o candidato praticamente escolhido pela Maria Corina. E se esse candidato ganhar, ou seja, se o Maduro perder, ele prometeu guerra civil. Eu não sei o que é que ele vai fazer com essa guerra civil. Eu não sei exatamente o que significa isso, guerra civil. Será que ele vai sair matando o povo inteiro da Venezuela? Quem estiver na rua vai morrer, o meu exército vai matar? Que história é isso, hein? Eu queria entender como é que é essa história. Vai ter guerra civil se o Maduro não ganhar a eleição na Venezuela. Eu fico imaginando, se vocês se lembram, quando o Lula falou que na Venezuela havia uma democracia. Pois é, eu não escutei um pio sequer do presidente Lula quando soltaram essa frase do Nicolás Maduro, quando ele disse que vai ter guerra civil na Venezuela. Eu não ouvi uma frase sequer do Nicolás Maduro, é impressionante. E agora vamos aguardar o que é que vai acontecer. Principalmente eu quero saber o posicionamento do atual presidente. Se ele vai continuar apoiando esse tipo de democracia, onde se eu não vencer vai ter guerra civil, ou se ele vai mudar o seu posicionamento. Vamos aguardar, que é muito interessante a gente saber isso, não é mesmo? Vamos ver o que vai acontecer, se ele apoia, não apoia esse tipo de comportamento, o que é que está se passando na Venezuela e se o presidente Lula vai ou não apoiar isso daí. E eu fico me perguntando, né? E se o Bolsonaro fosse presidente, gente? O que vocês acham que aconteceria? Qual seria o apoio? Qual seria a frase, as ações do presidente Bolsonaro se ele estivesse à frente da presidência do Brasil nessa situação específica da Venezuela, com o povo da Venezuela sendo praticamente julgado, sendo subjugado pelo Nicolás Maduro, caso ele não vença as eleições que está prestes a acontecer, inclusive. Gostaria de saber, né? E gostaria de saber principalmente de você, o que você acha que o Bolsonaro fazia. Deixa um comentário aí, gente. Deixa um comentário para a gente ver exatamente como é que está a cabeça de vocês em relação a isso tudo. A Venezuela passando por um processo difícil de eleição, né, com ameaças, praticamente com a faca no pescoço, ou vota em mim ou morre, né, ou vota em mim ou vai ser morto pela guerra civil que eu vou promover. Vamos tentar entender exatamente o que é isso, né? Essas ações do Nicolás Maduro, o que é que ele vai fazer? O fato é que ele já mandou fechar todas as fronteiras. Interessante, né? Ninguém entra e ninguém sai. A gente vai acompanhar isso de perto e vai trazer notícias para vocês irem sabendo o que é que vai acontecer, né? Esse assunto me interessa muito, porque esse é um exemplo muito claro que o presidente Lula apoia e que para nós não tem a ver com democracia coisíssima nenhuma, né? A gente sabe muito bem o que acontece por lá. Ou seja, o presidente Lula, entre aspas, né? Que a gente tem que falar com todo cuidado aqui, né? Entre aspas, ele passa a mão na cabeça de ditador, sim, né? Passa a mão na cabeça, aliás, o ditador é amigo dele, né?
Tá bom, gente? Vamos para a cereja do bolo de hoje? Cereja do bolo, todo mundo já sabe, era aquilo que era praticamente uma notícia anunciada. A gente já sabia que mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer, que foi a desistência do Joe Biden à corrida presidencial dos Estados Unidos nesse domingo. Pegou alguém de surpresa aí? Duvido. Não pegou ninguém de surpresa. Depois daquele debate, as coisas ficaram muito ruins para o Biden mesmo. Ele demonstrou claros sinais de senilidade, claros sinais de que ele não está bem nem para disputar uma eleição, quanto mais comandar um país pelos próximos 4 anos e principalmente um país da envergadura dos Estados Unidos. A gente já sabia que isso ia acontecer e que em algum momento isso seria anunciado. E foi na data de hoje, domingo, dia 21 de julho, que o Biden desistiu da campanha, mas ele já desistiu, já manifestando seu apoio à sua vice-presidente chamada Kamala Harris. Então, por ele, a Kamala Harris disputa a eleição presidencial com o Donald Trump pelos democratas, representando o Partido Democrata. Mas será que é isso que o Partido Democrata quer? Aí é que vem as possibilidades. Existem 3 possibilidades para que o Partido Democrata defina quem será o seu ou a sua representante nas eleições de 2024. Nós temos aí a possibilidade de ser aclamado o nome da Kamala Harris, existe a possibilidade de ser feita uma convenção apenas pro forma, apenas para que os delegados do partido coloquem, depositem o voto da Kamala Harris nas urnas e escolham a Kamala Harris, ou então existe a possibilidade de se fazer uma nova eleição dentro do Partido dos Democratas, uma nova eleição, e aí estão estudando justamente como seria essa eleição, porque não há muito tempo para se decidir isso, as coisas têm que acontecer muito rapidamente, e aí provavelmente a gente deve ter uma posição sobre isso amanhã. Acredito eu que a cúpula do Partido Democrata deve estar fervendo agora à noite, eles devem estar todos reunidos, buscando uma melhor alternativa para definir quem será o candidato a presidente pelo Partido Democrata e que irá disputar as eleições de novembro com o Donald Trump. Fato esse que a gente deve ter conhecimento somente amanhã. Enquanto isso, o presidente Trump vai surfando nessa confusão toda do Partido Democrata. Inclusive disse o Barack Obama numa entrevista, o Partido Democrata vai agora navegar por mares nunca antes navegados, ou seja, nunca isso aconteceu. É uma experiência nova dentro do Partido Democrático e também na eleição americana. Mas, de qualquer forma, os democratas vão ter que colocar alguém lá para disputar a eleição. O difícil vai decidir como é que vai ser a forma, como é que será o processo de escolha do Partido Democrata, do candidato do Partido Democrata. E isso provavelmente a gente deve saber amanhã no máximo, porque como o tempo corre, o relógio não para e as eleições estão se aproximando, quanto mais demora o Partido Democrata, mais o Donald Trump vai surfando e vai fazendo a sua propaganda junto ao povo americano. Tá bom?